Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem? Passando aqui para deixar o versículo para vocês que está Evangelho de João 10, verso 1, que diz assim: em verdade vos digo, que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus propôs esta parábola, mas eles não compreenderam, e sentindo daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Aleluia, glória a Deus. Aqui é Jesus pregando, falando que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. O que quer dizer com isso? Que ele falava sempre palavras. Que ele quer dizer que ele é o bom pastor. Jesus está repetindo, falando aqui para as pessoas sobre o falso profeta. Como que está acontecendo hoje. Vários profetas falam em nome de Jesus, mas querendo roubar das suas ovelhas as almas, com falso evangelho, que Deus e Jesus aceita todos e a todos sim, mas Ele não vai, as pessoas que se convertem, entregam a vida a Jesus, elas vão seguir, Jesus vai mostrar a elas o falso profeta. Ela vai achar coisa estranha se ela for escolhida do Senhor, como diz aí, que fica aí, que acha que você tem que vender seu carro, da sua casa, dar tridízimo. Não existe isso para você ser salvo. É disso que o Jesus estava falando, dos falsos profetas. Fala em nome de Jesus, mas pratica as coisas que Jesus não mandou, pregando o falso evangelho, que você tem que dar algo para você ser salvo. E Jesus disse que tem que vir a Ele, que Ele é a porta. Ele disse que se Ele abrir a porta, esse será salvo. E as ovelhas, que é a ovelha que é salva, vai ouvir sua voz e vai o seguir. Ou seja, as ovelhas que ouvem vozes de estranho, que são estranhos, são os falsos pastores, os falsos profetas, que fica tipo, porque você disse que você tem que ser rica, você tem que dar algo para receber algo. Não é isso que Jesus está falando. E eles continuam a enfatizar Jesus, que não entende, os fariseus. Os próprios de Jesus queria apedrejar, matar, porque ainda diz que Jesus era o endemoniado. Jesus falando que ele era o Filho de Deus. Ele diz aqui no verso 11: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
E no 12 ele diz: mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque mercenário é o e não tem cuidado com as ovelhas, como os falsos pastores que acontece, onde vê que arrastou todo o seu dinheiro, puxou que não tinha mais que por você dar, aí depois na hora que a pessoa está mais precisando, te abandona, você não serve mais porque você não tem mais a oferecer para ele, não tem mais o que oferecer para eles, entendeu, meus amados irmãos? Então Jesus disse que ele é o bom pastor, ele que cuidará, ele deu a vida. Ele fala que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse que ainda vai, as que estão ali, e ele ainda vai atrás das ovelhas que estão perdidas para o salvar. É aquelas que quer se arrepender, entregar os caminhos na mão do Senhor Jesus. Jesus tem uma oportunidade para você, Jesus dá uma nova oportunidade. Então, como é que você deve fazer para não ser enganada por esses falsos profetas? Senhor, me dê o espírito de entendimento, Senhor, me dê de seguimento, tira as escamas dos meus olhos espiritual, me mostre, me ensina a enxergar. Jesus vai lhe mostrar o caminho que você está andando. Será que é o caminho que Jesus preparou para você? É o caminho que Jesus está te mostrando? Ele está dizendo que ele é a porta. Será que é essa porta que você está seguindo? Ou qual a porta que você quer passar? E Jesus disse que ele que é a porta. Ele é a porta da tua salvação. Ele é a porta da tua libertação. Jesus é a porta da misericórdia. E tem que aproveitar enquanto a porta da misericórdia está aberta. Que é agora. Onde fechar, não tem mais misericórdia para você, meus amados irmãos. E ele diz aqui, firmando aqui no 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ou seja, aquela que conhecer o pastor, seu pastor, ela vai obedecer. Como é obedecer? É se redimir aos pés do Senhor Jesus, se arrepender dos pecados, entregar teus caminhos na mão do Senhor Jesus e confiar nele. Não esquece. Ele diz aqui no 16, ainda tem outras, olha que Jesus enfatiza muito, que ele diz que ainda tem outras ovelhas e não desta aprisco. A mim e me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida a reassumir. Jesus disse que ele é o bom pastor. E ele disse que Jesus foi capaz de dar a sua própria vida para que eu e você seja salvo. E nós já somos salvos pela graça. Então, não existe você estar dizendo que tem que fazer a obra para ser salvo. A obra não salva ninguém. Mas sim, você se arrependendo. Claro que todo salvo, aquele que é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele vai ajudar o irmão está precisando de um alimento, de um remédio. Claro que ele vai ter compaixão, ele vai ter misericórdia pelo irmão, vai ajudar. Então Jesus disse que ele dá a própria vida ele deu para salvar a sua ovelha. Não vai na onda desses pastores falsos que acham, diz que você tem que fazer algo para você ser salvo, você tem que fazer campanha de sal, coisa de Satanás, que isso não existe. Fazendo coisa igual os candomblé faz.
Isso não está na Bíblia. Não tem. Essa é a palavra, meus amados irmãos. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Amém.